Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu espaço de controle da ansiedade, do teu programa de 4 semanas do controle da ansiedade. E hoje eu vou estar apresentando aqui para você um estudo que eu fiz recentemente sobre uma síndrome muito perigosa, muito silenciosa, que de repente ela está atacando você ou alguém que você conheça, seus filhos, alguém da tua família, alguém do teu círculo de amizade, que é uma síndrome muito perigosa nos dias atuais. Eu estou falando da síndrome do pensamento acelerado. Pessoal, o que é essa síndrome do pensamento acelerado? Ela é um fenômeno, tá? Que ela vem sendo observada em muitas pessoas da sociedade. Ela é caracterizada por uma incessante atividade mental que dificilmente desacelera. Esse conceito, ele ainda, tá? Ainda não foi reconhecido mundialmente nos diagnósticos de saúde mental, como a CID, Classificação Internacional de Doenças. Mas ela tem sido amplamente discutida, especialmente em contextos de discussões sobre o impacto da modernidade hoje que vivemos na saúde mental. Esse fenômeno, ele está frequentemente associado ao estilo de vida moderno, que inclui a exposição constante e a grandes volumes de informações que nós temos. Então, nos tablets, celulares, notebooks, a pressão para ser uma pessoa multitarefa no desempenho profissional, no desempenho familiar, desempenho com o corpo, menos o desempenho da saúde mental. Eu estou falando para você, a sigla é a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ela ainda não é, como eu falei agora, reconhecida como uma condição médica. Só que é muito importante reconhecer os sintomas e os impactos na sociedade e na sua vida e buscar estratégias eficazes que permitam uma vida mais equilibrada e uma vida mais saudável. Para você ter uma ideia, a síndrome do pensamento acelerado, ela pode ser um sintoma da síndrome de burnout. E para você ver, a síndrome de burnout ela foi descrita pela primeira vez na Alemanha em 74 por um médico chamado Herbert Freudenberger. E no Brasil, o Ministério da Saúde só foi reconhecer a, o burnout como doença relacionada ao trabalho em 1999. Então demorou 25 anos para o burnout ser classificado como uma doença relacionada ao trabalho. Em maio de 2019, a Organização Mundial da Saúde incluiu o burnout como na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, como um fenômeno ocupacional. E a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2022, ela passou a ser oficialmente utilizada no Brasil. Então, nós estamos falando daí de 48 anos desde o surgimento da síndrome de burnout em 1974. Portanto, o burnout já é reconhecido como uma doença ocupacional no Brasil, antes mesmo dela ter sido incluída na lista internacional de doenças. Nessa parte ainda, o Brasil se antecipou ao OMS, que depois acabou vindo reconhecer. Mas, no entanto, a inclusão na classificação internacional de doenças reforça a importância de reconhecer e prevenir essa condição, que pode ter um impacto significativo na saúde física e mental de nós, pessoas, profissionais, trabalhadores. E a síndrome do pensamento acelerado, ela vem sendo caracterizada por esse grande psiquiatra brasileiro, Augusto Cury, que ele é caracterizado por um fluxo excessivo e constante de pensamentos que gera inquietação, dificuldade de concentração, cansaço mental e emocional. Pessoal, o Augusto Cury, para mim, ele é o maior nome hoje da,
da área de estudos de doenças emocionais, doenças mentais. Pena que no Brasil ele é um pouco deixado de lado. Augusto Cury faz mais palestras fora do Brasil do que no Brasil, infelizmente. Eu não concordo, mas o, é o que é. Fazer o quê? E a ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado são condições distintas, mas que podem se apresentar de maneira semelhante e até mesmo coexistir na mesma pessoa. A síndrome do pensamento acelerado, embora ela não seja ainda o diagnóstico médico oficial, mas ela descreve que é um fenômeno onde a pessoa experimenta uma sobrecarga cognitiva que pode afetar significativamente a sua vida. Os sintomas e preocupações que ela aborda são muito reais para muitos brasileiros. A SPA, ela reflete desafios contemporâneos da saúde mental que precisam ser abordados com sensibilidade e compreensão detalhada. O reconhecimento dos sintomas pode ajudar o indivíduo a buscar o apoio necessário para melhorar a sua qualidade de vida. E a síndrome do pensamento acelerado, ela não é uma emoção natural. E a SPA, ela não é uma emoção natural, certo? E quais são as grandes causas dela? Estresse urbano, pressão por desempenho, tecnologia e mídia social. Estresse urbano, grandes cidades brasileiras que são conhecidas por seus níveis de tráfego muito alto, poluição, violência, pode contribuir para esse estresse crônico. A pressão por desempenho, sabe aquela competitividade no ambiente de trabalho? E nas longas instituições educacionais, ela é intensa. Muitas vezes, o trabalhador é incentivado ou pressionado a longas horas de trabalho e estudo, que pode levar a um estado de exaustão mental. E a tecnologia e a mídia social, hoje é a alta conectividade e o uso excessivo de smartphones e redes sociais, que pode levar a uma sobrecarga de informações, onde o indivíduo ele está constantemente disponível e informado até no seu momento de relaxamento, no seu momento de lazer. Agora eu te pergunto, quantos de vocês estão com celulares afastados do corpo nesse momento? Quantos de vocês o celular está em outro cômodo? Por exemplo, no modo silencioso. Será que você está assistindo isso pelo celular? Ou se você está assistindo pelo computador, pelo notebook, o celular está colocado à sua frente ou ao seu lado? O celular hoje, ele está presente, ele faz parte praticamente do corpo do ser humano. Então, você já começa a perceber que você não consegue se afastar do telefone. Então, muito provavelmente, se você não tem, você está a caminho de ter a síndrome do pensamento acelerado. Bom, e a síndrome do pensamento acelerado e a ansiedade, tem diferença? Bastante. A ansiedade é uma emoção natural. É uma resposta normal do corpo em situações estressantes ou perigosas. Te dar um exemplo. A ansiedade, quando natural e em níveis saudáveis, é uma emoção positiva, que ajuda a lidar com situações desafiadoras ou perigosas. Ela funciona como um alerta natural para o nosso corpo, nos preparando para a emissão de cortisol e adrenalina, que são os hormônios conhecidos como de luta e fuga, certo? Sobre alguma ameaça. Eu vou te dar alguns exemplos aqui que podem desencadear a, a ansiedade de uma emoção natural. Falar em público. Ficar ansioso antes de uma apresentação é comum, pois o corpo está se preparando por uma potencial ameaça. E qual que é essa ameaça? O medo de ser julgado e o medo de falhar. Quantas pessoas passam por esse tipo de problema? E às vezes, muitas travam. Às vezes até numa reunião entre amigos, tem pessoas que travam em se expor, com medo principalmente da rejeição. Fazer uma prova. A ansiedade antes de uma prova é natural, pois o corpo está se preparando para o desafio intelectual. E a importância de você, e a importância e a pressão de você tirar uma boa nota. Então, o medo de falhar, o medo de ser julgado e a busca por aprovação. Um outro exemplo,
Começar um novo emprego. A ansiedade no primeiro dia de trabalho é comum, pois a gente está se preparando para um novo ambiente de trabalho, novas responsabilidades, conhecer novas pessoas. Então, nesses casos, a ansiedade ela nos motiva a nos prepararmos para melhor, ter um bom desempenho e evitar perigos. Ela nos deixa mais alertas e focados com a energia para lidar com o desafio. Então, até aí, ótimo, até aí tudo bem. Tá vendo como a ansiedade natural é uma ansiedade boa? É um sentimento bom? Pois ela está te preparando para lidar com o desafio. E alguns sintomas físicos e psicológicos que desencadeia da síndrome do pensamento acelerado. Inclui inquietação, nervosismo, irritabilidade, dificuldade de concentração, fadiga, suor excessivo, tremor, palpitação, náuseas e até mesmo ataque do pânico. Cada tipo de ansiedade tem as suas particularidades e pode requerer abordagens diferentes para tratamento, que pode incluir alguns tipos que a gente vai falar mais lá na frente. Mas os sintomas físicos e psicológicos são já indo para o transtorno de ansiedade, já está saindo um pouco de uma emoção natural. E muitas vezes acontecem as causas que desencadeiam tanto a emoção natural quanto os sintomas físicos e psicológicos, que já começa a partir para o transtorno, são estresse, preocupação com o futuro, traumas, a genética. Muitas vezes a gestação foi uma gestação mais ansiosa e acabou passando para o bebê. Desequilíbrios hormonais, uso de substâncias e entre outros. E alguns impactos, diferentes impactos na vida, no âmbito profissional. Redução da produtividade, a dificuldade em manter o foco em uma única tarefa pode levar à procrastinação, a erros frequentes, afetando a qualidade e a quantidade do trabalho. Por exemplo, muitas reuniões sem muita direção, sem um foco. Conheço empresas que fazem reuniões de qualquer coisa, de qualquer maneira, que não tem necessidade. Isso leva a uma quantidade grande de trabalho, principalmente de trabalho mental, que a pessoa começa a ficar tão preocupada que ela não consegue se desligar do problema da empresa. O estresse, o burnout, o constante pensamento acelerado pode levar ao estresse crônico, levando ao esgotamento profissional. Por quê? Porque é caracterizado por uma exaustão emocional e aí vem a diminuição da realização pessoal. E os relacionamentos interpessoais, irritabilidade, impaciência, isso pode prejudicar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com colegas, com superiores, comprometendo também o seu ambiente de trabalho. E no âmbito pessoal, a irritabilidade e a ansiedade afeta negativamente as relações familiares e sociais, causando conflitos e distanciamentos. Qualidade do sono, a dificuldade que você tem de desligar o cérebro pode levar à insônia, afetando a sua saúde física e mental. Quem dorme e acorda diversas vezes na noite? Você dorme um sono só? Você dorme um sono restaurador? Ou você dorme aquele sono picado? Então, normalmente, a dificuldade em desligar o cérebro, a gente tem a nossa amígdala cerebral, que ela fica ali trabalhando, 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 trabalhando e você não consegue desligar. Acaba atrapalhando o teu sono. Acaba atrapalhando até mesmo a produção de melatonina. E a saúde mental. E a SPA pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, pode levar à depressão e outros problemas de saúde mental. Alguns sintomas da síndrome. Vamos fazer um teste? Pega aí um papel e uma caneta. Lista aí quais ou quantos sintomas deste que eu vou falar você tem. Já começa com a procrastinação. Já lista aí. Já faz a sua lista. Vamos lá, vou falar. Ansiedade. Você tem o sintoma de ansiedade? A ansiedade ruim? A ansiedade intensa? Você tem uma mente inquieta ou agitada?
Você tem alguma insatisfação profissional ou pessoal? Ou uma insatisfação com o teu próprio corpo? Com coisas que você deveria estar fazendo? Você tem cansaço físico exagerado? Por exemplo, você já acorda cansado? Você já acorda com preguiça? Você tem irritabilidade e flutuação emocional? O que é a flutuação emocional? Você pode passar por várias. Você pode estar alegre, triste, daqui a pouco você está feliz, daqui a pouco você está nervoso. Você flutua. E a flutuação emocional é isso. Você é impaciente? Você é acelerado? Você quer tudo rápido, tudo na tua hora? Se o outro é mais devagar, você fica impaciente com o outro? Dificuldade em desfrutar da rotina. Você tem dificuldade de ficar de bobeira no sofá, por exemplo? De ficar sem fazer nada? Você consegue tomar um café sozinho sem pegar o celular? Você tem dificuldade de desfrutar dessa rotina? Sentar à mesa sozinho e fazer uma alimentação sem pegar o celular? Dificuldade em lidar com pessoas lentas. Quem é acelerado tem dificuldade em lidar com pessoas lentas. E muitas vezes, a pessoa lenta não é ela o problema. O problema é você que é acelerado. Porque você acelerado acaba estressando o outro. Aí você vai falar assim, pô, mas o cara me estressa porque ele é devagar. A pessoa lá que trabalha comigo é tão lenta que me irrita. Mas será que o problema é ele? Ou será que, de repente, você que está vivendo igual um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, enquanto o outro está andando na média de 110? De repente, o problema não é só o outro. Não suporta frustrações, pequenos problemas. Você tem dores de cabeça? Você tem dores musculares? Qualquer tipo de dor. Dor no ombro, dor na nuca, dor nas pernas. Déficit de atenção. O déficit de atenção ele pode ser causado por diversos fatores, tá? Incluindo problema de saúde, o envelhecimento pode acontecer, o uso de algumas medicações, o uso excessivo de álcool. Déficit de atenção nem sempre ele é persistente, mas ele pode melhorar só mudando alguns hábitos, certo? Não precisa às vezes nem entrar com medicação. Às vezes é só você fazer uma mudança na tua rotina. Déficit de memória. A memória de curto prazo, que é aquela que armazena informações, como o que você acabou de ler ou ouvir, isso daí, você tem esse tipo de problema, de repente você leu a página de um livro e você tem que voltar porque você não lembra o que você leu. Transtorno do sono ou insônia. E outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, pressão alta, suor excessivo. Conheço gente que treme, que vive tremendo, qualquer coisa está tremendo. Está em repouso e está tremendo. Sua amígdala cerebral está lá, trabalhando igual um sininho. E por que os sintomas surgem? Uma pessoa multitarefa, quer fazer tudo de uma vez, quer adquirir responsabilidades que muitas vezes não é dela. Às vezes você também não sabe falar não para outra pessoa. E quando você deixa de falar não para outra pessoa, o que você está fazendo? Se sobrecarregando. Pressões no trabalho e na vida pessoal. Ritmo acelerado da sociedade. Você é mais lento ou você é mais acelerado? Ou você está no fluxo? Traumas ou estresse do passado. Estilo de pensamento ansioso. Excesso de informações, atividades, trabalho intelectual. De repente você está trabalhando demais, estudando demais. Não que seja ruim, mas tem que ser dosado. Você sente muita preocupação, você se cobra, uma autocobrança muito grande. Muitas vezes as pessoas não estão nem te cobrando e você está tendo uma sobrecarga de autocobrança desnecessária. E os piores inimigos da atualidade? Quais são? Celulares e computadores, a tecnologia e as mídias digitais. A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso.
E a síndrome do pensamento acelerado pode levar a estresse crônico e a ansiedade e desencadear algumas doenças. Por exemplo, as doenças cardiovasculares. Mas antes de eu falar disso, lembra que eu falei que ela não é uma condição médica ainda reconhecida, mas ela é um termo usado para descrever o estado de hiperatividade mental que pode levar ou estar associados a sintomas de ansiedade, estresse elevado. Por quê? Por causa de uma sobrecarga cognitiva. Os efeitos do estresse crônico e da ansiedade são frequentemente relacionados a, ao estado de pensamento acelerado, que pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de várias condições de saúde. Fibromialgia, câncer, depressão, entre outras doenças e condições de saúde que podem ser influenciadas pelo estresse crônico, tá? Doenças cardiovasculares. O estresse pode afetar o ritmo cardíaco, levando a arritmias. E, em alguns casos, o infarto do miocárdio. Por quê? Porque o estresse aumenta a demanda sobre o coração e pode contribuir para eventos cardíacos gravíssimos mesmo. Os distúrbios endócrinos. O estresse pode impactar, por exemplo, a função tireoidiana, resultando em desequilíbrios hormonais, o hipertireoidismo, ou tem uma outra síndrome chamada síndrome de Cushing, que ela é causada por elevados níveis de cortisol, que quando exacerbados, leva ao estresse crônico. Doenças respiratórias, problemas respiratórios, a asma, o estresse pode desencadear ou agravar ataques de asma em pessoas que já são predispostas. Problemas digestivos, muita gente tem. Doença do refluxo gastroesofágico, aquela DRGE. O estresse ele pode aumentar a acidez estomacal e os sintomas do refluxo. Sim. Tem uma auto-hipnose que vocês vão estar depois aprendendo durante as aulas das 4 semanas. Ela é uma medicação natural, tá? Praticamente uma medicação natural, certo? Que vai contribuir muito, de repente, para você melhorar. Você vai se acalmar, você vai trabalhar a tua parte mental e a auto-hipnose ela pode contribuir depois, por quê? Porque como você vai fazer 4 semanas controle da ansiedade, depois dessas 4 semanas, você vai estar praticamente apto a você fazer como se fosse a sua auto-hipnose, certo? E isso leva a ser uma medicação natural. De repente, você começar a desacelerar mais, sem ficar mais presente no momento presente, não ficar pensando acelerado, não ficar pensando lá na frente, entendeu? Então, no final das 4 semanas, depois você pode colocar uma musiquinha para você ou fazer em silêncio e você praticamente vai fazendo a sua auto-hipnose, tá bom? Distúrbios do sono. Gente, a apneia do sono, estresse e a ansiedade podem piorar os padrões de sono e aumentar o risco de apneia. Apneia, você para de respirar quando você está dormindo. Isso é perigosíssimo. Você tem que fazer um exame, que você tem que dormir com algum aparelho. Você tem que estar interligado para você detectar, porque isso pode causar problemas nos seus órgãos internos. Nos distúrbios de sono, também a insônia, que é uma condição que pode afetar pelo estresse e pelo pensamento acelerado. É quando a mente, né, igual eu já falei, ela está constantemente ativa ou preocupada. Dificilmente você relaxa, dificilmente porque você fica com a tua amígdala cerebral trabalhando, teu corpo produzindo cortisol, e você não prepara o teu corpo para uma noite de sono reparador. Problemas reprodutivos pode acontecer com problemas menstruais, problemas de fertilidade, nos homens problema de disfunção erétil, alguns problemas psicológicos e emocionais, por exemplo, transtorno do estresse pós-traumático, experiências estressantes podem levar ao desenvolvimento do estresse pós-traumático, transtornos alimentares
pode contribuir para anorexia e bulimia. Anorexia é quando a pessoa tem medo de engordar, mesmo estando no peso ideal. Ela tem medo de engordar. Quando a cabeça dela começa a apresentar distorções de imagem, quando ela se vendo acima do peso, sendo que ela está, às vezes, no peso ideal. E a bulimia, que é aquela tentativa de comer e vomitar, autoinduzir o vômito. E muitas vezes a pessoa vai lá, come, daqui a pouco ela coloca o dedo na garganta e tenta vomitar. Já tive problemas assim dentro da minha família. Problemas de músculo esqueléticos, por exemplo, dores crônicas como fibromialgia. Fibromialgia, normalmente, ela está muito ligada ao problema de algum problema emocional, tá? Uma grande parte, não é 100%, mas uma grande parte, ela pode causar ou agravar a doença de outras formas e acabar virando uma dor crônica. E ela podem influenciar o desenvolvimento ou a progressão de um câncer. Por quê? O estresse crônico, ele pode suprimir ou desregular o sistema imunológico, potencialmente reduzindo a capacidade do corpo em detectar e destruir células cancerígenas. Isso daí é chamado de imunossupressão. Problemas de inflamatório, o estresse prolongado, ele aumenta os níveis de inflamação no corpo. Um fator que tem sido muito associado ao desenvolvimento e à progressão de várias formas de câncer. O cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, que para mim não é o hormônio do estresse, mas ele é quem regula, né, o nosso estado emocional. Um cortisol dentro do seu limite é saudável. Um cortisol muito alto, ele já leva ao estresse e à ansiedade. Um cortisol muito baixo já leva a um problema de depressão, mas ele é genericamente chamado de hormônio do estresse. Então, cortisol e outros hormônios, quando eles são liberados em resposta ao estresse, eles podem influenciar o crescimento e a disseminação de algumas células cancerígenas. E, assim, um estado de pensamento acelerado e estresse crônico pode ter um impacto muito significativo na sua saúde física e na sua saúde mental. Então é importante notar que muitas dessas condições são complexas e são multifatoriais. Como eu já apresentei para você aqui, diversos fatores podem levar ao estresse crônico. E embora o estresse ele possa ser um contribuinte para alguns problemas, não é necessariamente a única causa. Mas gerenciamento do estresse, incluindo terapia, exercícios, técnicas de relaxamento e uma boa higiene do sono, isso daí já é essencial para manter a sua saúde em dia e prevenir o desenvolvimento ou o agravamento de outras condições, igual essas aqui que eu acabei de te apresentar. E se os sintomas persistirem, mesmo quando você está procurando fazer um estado de relaxamento, consulte um profissional de saúde. É sempre recomendado. Mas eu sempre digo, cuidado. Não entra já de cara com medicação, a não ser que seja extremamente necessário. Evite, principalmente, medicamentos tarja preta. Evite. Em alguns casos é necessário entrar. Mas não fique preso, não fique refém a esse medicamento pro resto da sua vida. Não vai fazer bem para você. Mas quem vai te falar isso, claro, é o seu dia a dia, a sua mudança na sua qualidade de vida, juntamente com o teu médico, psiquiatra, neurologista, que vocês daí vão decidir em conjunto qual é a melhor hora de você desmamar do medicamento, diminuir a dose aos poucos até a retirada. E as crianças são afetadas? Quando consideramos sintomas psicológicos ou comportamentais em crianças, é importante lembrar que eles podem manifestar problemas de várias maneiras. Algumas podem ser bem sutis, quase imperceptíveis, e outras podem vir se desenvolver gradualmente.
Em crianças, sintomas que se assemelham aos descritos na síndrome do pensamento acelerado podem frequentemente ser relacionados a outras condições psicológicas ou comportamentais, como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje muito falado. Hoje também tudo é TDAH. Tem que tomar cuidado com isso também. Crianças com TDAH muitas vezes exibem, né, aquela hiperatividade física, é uma hiperatividade mental, aquela dificuldade de manter uma atenção e uma criança muito impulsiva. Hoje tem um estudo na psiquiatria que crianças até 7 anos, elas têm mais informações armazenadas que grandes pensamentos de grandes pensadores da nossa história, como Platão, Freud, todo esse pessoal que foi muito, foram os grandes pensadores, pode colocar Jung, Carl Jung, nós podemos colocar até mesmo o próprio Augusto Cury, nós podemos colocar vários outros pensadores ao longo de décadas. Uma criança de 7 anos hoje, que fica conectada diretamente ao celular, ela tem mais informações armazenadas no cérebro do que esse pessoal a vida toda. E assim, a distinção entre a SPA e o TDAH, ela não é simples, ela requer uma avaliação profissional completa, principalmente com psiquiatra, que geralmente vai incluir entrevista com o paciente, com os familiares, vai fazer aplicação de questionários e também alguns testes neurológicos. As crianças também desenvolvem a ansiedade. Crianças ansiosas podem apresentar preocupações excessivas, nervosas, pensamento acelerado. Tem crianças hoje com problema de insônia. É, por quê? Porque fica altamente conectada. E a pessoa, e a criança, ela já começa a ver redes sociais e ela já começa a ter medo de julgamentos, medo de rejeição, fica se comparando com outras crianças. Tem que tomar cuidado com o que a criança hoje está vendo na internet. Crianças estressadas, seja na escola, seja em casa, pode levar a um aumento na atividade mental, uma dificuldade que a criança tem de acalmar a mente. Tristeza ou choro frequente. Sentimentos persistentes, sabe, de tristeza ou episódios frequentes de choro, sem um motivo claro. Tem que prestar atenção. Medos infundados, medos exagerados de situações ou até objetos específicos que não apresentam nenhum tipo de ameaça real. Retraimento social, a perda de interesse de interagir com amigos, com familiares, ou até mesmo a perda de interesse em fazer algumas atividades sociais ou atividades físicas. E alguns problemas de comportamento. Gente, hoje é muito comum a gente ouvir pais falarem assim: meu filho é muito inteligente, eu falo, eu mal termino de falar, ele já pega, ele já está sabendo do que está acontecendo. As crianças hoje, elas sabem de tudo. Criança é um HD limpo. Ela é um HD limpo, que ela vai armazenando informações. Não é, por exemplo, igual eu, já estou com os meus 40 e poucos anos, então eu já estou caminho com o meu HD já bem cheio. Mas a criança, ela tem um HD limpo. Todos nós já tivemos um HD limpo. Todos nós éramos rápidos, mas as crianças hoje em dia, elas são muito mais rápidas, porque as crianças sabem tudo, porque as crianças ficam altamente conectadas. Então tem que, muitas vezes, também não é muito interessante a criança estar sendo bombardeada de informações, principalmente de informações muitas vezes irrelevantes. E isso leva também, pessoal, a dificuldades escolares. Tem criança inteligente e que sabe tudo, mas na escola não vai bem. Será que essa criança não está com pensamento acelerado? Às vezes não é tanto déficit de atenção, às vezes é mais o pensamento acelerado, porque criança hoje tem tempo para tudo. Ela só não tem tempo para ser criança, muitas vezes. Tem crianças sofrendo distúrbios do sono, tem crianças com insônia hoje em dia.
Eu conheço criança de 5 anos de idade que toma medicamento para dormir. E alguns sinais graves da síndrome do pensamento acelerado. Muito importante ficar atento aos sinais graves nas crianças. Comportamento autodestrutivo. Hoje, atos de mutilação, como ir no banheiro da escola e se cortar, virou algo que está na rotina das crianças. A criança vai na escola e ela começa a se mutilar, ela começa a se cortar. Ou você começar a prestar atenção também em alguns comentários. Às vezes você não vai perceber, mas as outras crianças, entre elas, sabe? Por isso tem que ficar muito bem atento. Tem crianças hoje desenvolvendo frases como querer morrer. Então, são sinais de alerta gravíssimos. Isolamento extremo. Crianças que evitam algumas interações sociais e gostam de passar a maior parte do tempo sozinho. Mudanças drásticas de comportamento ou personalidade. Algumas alterações significativas, elas são notadas por amigos, familiares ou professores. Quais são as mudanças drásticas, de repente, que você vem percebendo, ou que os professores vêm percebendo, ou no seu filho, na sua filha? Só falando aqui um pouco desses sinais de alertas graves, os pais e os cuidadores devem estar atentos aos sinais que podem indicar uma sobrecarga mental nas crianças, como dificuldade em concentrar-se nas tarefas ou durante as aulas, comportamento inquieto ou agitado, comportamento inquieto ou agitado fora do normal, ou crianças já com queixas de cansaço. Apesar de dormir bem, a criança ela reclama de um cansaço fora do normal, fora do que uma criança deveria estar cansada. Algumas mudanças de humor repentina ou irritabilidade também. Começa a prestar atenção se existe algum tipo de mudança de humor. Se a tua criança está muito irritada no dia a dia, se de repente ela tá feliz, aí daqui a pouco ela já fica nervosa, daqui a pouco ela já está triste, daqui a pouco ela já está feliz de novo. Fique e preste muita atenção nos relatos, de repente, de coisas que ela está falando, de coisas que vem pensando, aqueles pensamentos constantes e as suas preocupações. Presta atenção no que ela fala, dá um pouco mais, dá um pouco mais de foco para você perceber se de repente tem algum sinal de alerta que pode ser um pouquinho mais grave. E, gente, hoje confunde-se muito a hiperatividade, né? TDAH com síndrome do pensamento acelerado. Apesar de não ser muito falado, ele está em constante estudo e está em constante evolução. E, e eu reforço aqui, criança tem tempo para tudo, menos para ser criança, menos para ter infância. E a culpa é de quem? Alguns pais se estressam com as atividades do cotidiano, com o trabalho, com as suas preocupações diárias. E o que acontece quando os pais querem descanso? Vai e entrega o celular ou algum tipo de jogo virtual para seus filhos. Tem pais também que não colaboram. Eu parei para almoçar essa semana em uma cidade que eu estava trabalhando. Eu parei a almoçar sozinho e quando eu paro para almoçar sozinho, eu curto o tédio. Eu não pego o celular, eu não pego nada. Eu fico, eu fico prestando atenção no comportamento humano. É, eu estudo isso, então eu acabo meio que eu gosto de ficar analisando. E à minha frente sentou uma mãe e o teu filho. O filho devia ter mais ou menos na faixa de uns 6, 7 anos ali. E o menino começou a conversar com a mãe, explicar que teve um jogo de futebol ali na parte da manhã, que o amiguinho dele trombou no outro e machucou, e ele foi tentar fazer gol e ele começou a contar. Ele estava todo feliz, todo animado, contando para a mãe o que estava acontecendo. A mãe não estava prestando atenção nele, infelizmente. E o que ela fez? Ela tirou um aparelho celular, entregou na mão dele, e ela pegou o dela e começou a mexer.
A criança estava tão feliz contando o que aconteceu na vida dela na parte da manhã, e a mãe vai e faz o quê? Dá um cala-boca para a criança. Pais, eu faço um alerta para vocês. Vocês já foram crianças. Nós já fomos crianças. Quais são as brincadeiras? Quais eram as brincadeiras que você fazia no passado que a tua criança não faz hoje? Levem seus filhos para brincar, para se aventurar, participar de atividades lúdicas, onde ela tem que ficar pensando, onde ela tem que mexer com a imaginação. Leva ela a ter contato com a natureza, leva ela a correr descalço na terra. Faz ela ser criança. Faz ela ser criança. Pratica esporte com teu filho, joga um futebol, faz atividades que com brinquedos que exerçam a atividade cerebral dessa criança. Participe da vida dela, participe, brinca com ela. Porque o que eu vou trazer agora aqui para você é sério, é muito sério e muito grave. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. As taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período, no período de 2011 a 2022. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídios teve um crescimento médio de 3,7% ao ano e de autolesão 21% ao ano nesse mesmo período. Apesar da redução de 36% no número de suicídios em escala global, as Américas fizeram o caminho inverso. No período entre os anos 2000 e 2019, a região teve um aumento de 17% nos casos, as Américas, enquanto o número de casos no Brasil subiu 43%. São dados da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. O link está embaixo, caso você queira ler um pouco mais sobre isso. Mas perceba que é preocupante o que vem acontecendo. E saber que muito disso pode ser evitado. Pode ser muito. Se os pais forem muito mais participativos da vida dos filhos, de fazer a criança ser criança novamente e parar de ficar conectado ao celular vendo YouTube, vendo joguinhos, enfim. E eu falo aqui mais uma vez, pais, participem de atividades com seus filhos. Tenha tempo para os seus filhos. Não deixe ele fazer parte desse estudo, dele entrar nessa porcentagem que está aqui na tela. É um pedido que eu faço para você. E pessoal, mas assim, tem tratamento, tá? Tem tratamento que pode incluir a terapia, que ela pode ser uma ferramenta extremamente útil no combate à síndrome do pensamento acelerado, oferecendo diversos benefícios que contribuem para o bem-estar físico e mental do indivíduo, como autoconhecimento, compreensão da SPA, desenvolvimento. Na terapia tem várias ferramentas de desenvolvimento de controle, certo? A terapia ela pode ser benéfica tanto para os adultos, para os pais, quanto para as crianças. Claro que não adianta. A terapia não adianta. Eu vejo muito assim. A minha esposa faria bem para ela. Tá bom. E para ele, e para o marido, e para o pai. Então, assim, a pessoa terceiriza o problema. Ela joga. Normalmente, pai joga para a mãe. Fala: olha, a minha esposa precisa disso. Eu, eu vejo muitos casos assim. Aí eu falo: você não precisa. Você, como marido, como pai, como profissional, não precisa de terapia. Então, assim, às vezes, quando você terceiriza, sabe, o problema para outra pessoa, normalmente é você que precisa mais ainda de uma terapia, tá? Então,
Fica a dica. Acupuntura. Estudos sugerem que a acupuntura ela reduz os sintomas de SPA, da síndrome do pensamento acelerado. Ela reduz também algumas condições da ansiedade, do estresse, tá? Desse pensamento acelerado que a gente tem. Ela pode contribuir muito, tá? Isso daí já é comprovado cientificamente que a acupuntura pode contribuir muito para o controle de alguns sintomas, para a redução de alguns sintomas. O Mindfulness, que vocês vão estar fazendo também no programa de controle da ansiedade, das 4 semanas, uma ferramenta poderosa, cientificamente comprovada, e ela, principalmente, no combate à síndrome do pensamento acelerado, ela vem complementando, tá? De repente, se você está fazendo terapia, se você pensa em fazer terapia, ela complementa o tratamento e proporciona diversos benefícios para o bem-estar físico e mental. Promoção do foco presente, aumento de autoconsciência, desenvolvimento de aceitação, tá? Aceitar o problema e não ficar mais refém àquele problema. Então, o Mindfulness hoje ele é uma poderosa ferramenta que vai estar disponível, vai estar presente com você nas suas 4 semanas do controle da ansiedade. Mudanças no seu estilo de vida, mudanças na alimentação, tá? Incluir alguma atividade física, mínimo, um mínimo é 3 vezes na semana, um mínimo meia hora por dia, dessas 3 vezes na semana. Nós estamos falando de 1h30 na semana. Para quem não faz nada, se fizer pelo menos fizer 30 minutos por dia, dos 3 dias, 1h30, já está começando a ter a mudança no seu estilo de vida. Começa a fazer muito bem para você. Começa a levar outros, porque acima, o ideal é ser pelo menos 1 hora. Por quê? Porque acima de 30 minutos é quando o seu corpo ele começa a trabalhar principalmente a endorfina. Quando a endorfina é liberada. Então, quando a endorfina é liberada no teu corpo, ela entra em contato com o cortisol, onde teu cortisol diminui e a tua endorfina aumenta. Então, é praticamente um tratamento, é praticamente um remédio. Então, acrescente exercício físico na tua rotina. Faz pelo menos 1 horinha, 3 vezes na semana. Meia hora, eu falei meia hora, mas assim, para quem não faz nada, se fizer meia hora já tá bom, né? Mas 1 hora pelo menos é essencial. Acabei de falar, né? Do exercício físico. Higiene do sono, estabelecer uma rotina de sono, horários fixos, evitar cochilos longos, tá? Tem gente, conheço pessoas que de repente vai tirar um cochilo e fica 3 horas no domingo dormindo, aí atrapalha o sono da noite, vai trabalhar cansado no outro dia. O quarto precisa de escuridão, o quarto precisa de escuridão, porque é na escuridão que a melatonina age, que ela começa a sair, ela começa a se desenvolver. Silêncio, silêncio é muito importante. Tem pessoas hoje que faz uso de tampões no ouvido. E você acredita que eu falei isso com uma pessoa, a pessoa é tão ansiosa, tão acelerada, a cabeça dela não para, que ela falou assim: ah, mas eu vou colocar um tampão no ouvido se minha casa pega fogo. Gente, se isso não é ansiedade, se isso não é pensamento acelerado, o que que é? Olha a tragédia que a pessoa tá colocando na cabeça. A casa pode pegar fogo, ele com tampão no ouvido ou sem tampão. Você entendeu? Então, assim, olha os pensamentos que surgem na cabeça quando, quando alguém te dá uma ideia. Por exemplo, igual aqui. Se for necessário, se você dorme num lugar numa avenida muito barulhenta, coloca um tampão no ouvido. Mas não fica pensando que tua casa vai pegar fogo. Porque se você dorme, por exemplo, perto de rodovia, se você mora, por exemplo, numa cidade grande, que você mora perto de uma marginal, de uma avenida muito movimentada, muitas vezes o barulho ele vai atrapalhar teu sono. Então usa tampão. Temperatura do quarto. Se possível, numa época de calor, que vai 30, 38, 39, 40, às vezes está passando agora de 40 graus, mas que aquela noite faz aquele calor, se você puder, coloca
um umidificador, uma bacia de água. Coloca, se você puder, um ar-condicionado com umidificador. Coloca ali uma temperatura entre 23 graus para você dormir bem. E, gente, uma cama confortável também é muito importante. Tempo de qualidade com as pessoas que amamos. Lembra que eu falei que criança precisa ser criança? Vai fazer seu filho ser criança, reviva a tua infância. Você que é pai ou mãe, vai reviver a tua infância. Revive a tua infância com teu filho, mostra as brincadeiras que você fazia. Ah, mas meu filho não vai gostar. Ele não vai gostar agora, por quê? Porque a cabeça dele está em outra coisa. A cabeça dele está conectada na tecnologia. Leva teu filho para um parque, leva teu filho para um gramado, brinca com ele, faz um piquenique. Tenha um tempo de qualidade com a tua família, com teu cônjuge. Muito importante você ter tempo de qualidade com as pessoas que amam e deixa o celular de lado. Evita ficar pegando o celular. Esses dias atrás, olha só, fui encontrar meu irmão. Tava meu irmão, meu sobrinho e a esposa. Eu cheguei logo após, né, eles chegaram primeiro. Quando eu cheguei lá, tava os três no celular. Quando eu cumprimentei eles, eu ainda brinquei. Falei, vocês estão conversando por mensagem? Porque tava um silêncio. Chegou eu, minha esposa, e tava aquele silêncio na mesa. No almoço de sábado que nós almoçamos junto. Então, o tempo de qualidade com quem ama não é só sentar junto no restaurante. É deixar de lado o telefone, deixar de lado o celular. Hoje o celular está tomando muito nosso tempo e a gente não está percebendo. Por isso que eu bato muito em cima disso, sabe? Animais de estimação, gente. Animais de estimação. A, a ocitocina, ela é conhecida como hormônio do amor. Ele é um hormônio, é um neurotransmissor que ele é crucial para diversas funções. E funções importantes no corpo. Hoje, a ocitocina, ela... Sabe como que você libera ela? Dá um abraço no teu filho, na tua esposa, no teu marido, pela manhã. De no mínimo 40 segundos. De no mínimo 40 segundos. Pega e dá um abraço, fica abraçado. O teu corpo automaticamente começa a liberar ocitocina. E a ocitocina, para você ter uma ideia, ela forma laços afetivos. Então quando você abraça, você está liberando hormônios que fazem bem para você, fazem bem para outra pessoa, e você acaba trabalhando mais o hormônio do amor, reduzindo também o hormônio do estresse. E por último, como eu sempre falo, o uso de medicamentos. Medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor. Em 2021, houve um aumento, isso daí está no site do Conselho Federal de Farmácia. Em 2021 para cá, houve um aumento de 58%, tá? Então, nós estamos vivendo a era, tá, de antidepressivos e estabilizadores de humor. E quem ganha com isso? A indústria farmacêutica, que fatura bilhões e deixa você refém de uma medicação, sendo que você tem o poder interno de você, para você trabalhar isso, para você trabalhar a tua ansiedade, a tua síndrome do pensamento acelerado, você tem o poder interno de ativar outros hormônios e você se sentir muito melhor, você se ver livre de medicamentos. Claro, como sempre digo, com muita responsabilidade. Pessoal, isso aqui eu trouxe essa aula para você da síndrome do pensamento acelerado, para você entender como a gente está virando refém da tecnologia. Nós já viramos refém da tecnologia. E hoje a gente não, muitas pessoas não conseguem se desprender desse problema. Então é preciso haver uma desintoxicação digital. Evitar celulares em alguns momentos. Em alguns momentos você tem que viver a tua vida, ter tempo de qualidade com quem você ama e fazer atividades que lhe tragam prazer. E pessoal, finalizando, a internet, ela tem os seus benefícios e ela pode ser uma ferramenta extremamente útil
para você acessar recursos focados em melhorar o seu bem-estar, como a meditação e técnicas de relaxamento. Vocês vão participar, vocês vão fazer o programa de 4 semanas de controle da ansiedade. E depois disso, que vocês aprenderem as técnicas e as ferramentas, vocês vão poder utilizar isso de uma maneira mais didática, mais entregue para você mesmo. O YouTube, ele é uma fonte inesgotável de vídeos, por exemplo, de meditação guiada, yoga, técnicas de relaxamento. Hoje tem canais especializados que proporcionam sessões que variam-se de poucos minutos até 1 hora ou até mais, permitindo que você escolha de acordo com a sua disponibilidade e vontade, tempo e interesse. Além disso, há conteúdo específico também criado para crianças, para ajudar as crianças a fazer o engajamento de maneira lúdica. Então, existem recursos que podem ser particularmente benéficos, tanto para adulto quanto para criança, que estão lidando com estresse, com ansiedade, com síndrome do pensamento acelerado, ou simplesmente pessoas que querem aprender métodos para manter uma mente mais calma e mais tranquila. E quanto à escolha do tratamento para SPA, para síndrome do pensamento acelerado, ou os transtornos de ansiedade devem ser personalizadas e frequentemente envolve também uma combinação de fatores, o programa de controle da ansiedade, ele traz para você várias técnicas e uma metodologia muito ampla, porque as 4 semanas elas são feitas em jornadas. Então, na semana 1, tem até aqui mesmo na plataforma, tem aqui eu explicando como são as 4 semanas. Então, é importante que você siga as 4 semanas, dia após dia, não é para pular dia. Me interessou lá o 20º dia, depois eu volto para o terceiro. Não. Faz o dia 1, faz o dia 2, faz o dia 3, faz o dia 4, até o final, tá? Escuta na velocidade normal, não aumente a velocidade, não é para ouvir em 1,5 ou 2, é para ouvir na velocidade normal, de preferência em um ambiente que você possa ficar relaxado e livre de distrações. Que você foque a tua mente naquele momento presente. De repente você não vai nem perceber quanto tempo passou o nosso exercício, tá? Então, está criado o programa de controle da ansiedade, voltado para estresse, voltado para ansiedade, voltado para pensamento acelerado, voltado até mesmo como um componente de utilidade para depressão, que pode auxiliar. E também, além das terapias que eu atendo, tá? E quem tiver interesse, entre em contato no WhatsApp ou nas redes sociais, que a gente pode estar conversando. Mas eu reforço aqui para você. Faça o programa de 4 semanas, siga certinho como eu aplico lá, que você vai se sentir bem. E eu senti também que eu precisava trazer um pouco para você o que é a síndrome do pensamento acelerado e como ela está enraizada na nossa vida hoje, só fazendo mal e trazendo transtornos físicos, transtornos mentais e psicológicos, fazendo mal tanto para adultos quanto para crianças, tá bom? Então, gente, cuidem-se, cuidem-se de você, cuidem-se das suas famílias. Importante vocês fazerem uma higiene mental diária, assim como banho, assim como escovar os dentes. É importante você fazer uma higiene mental todos os dias, tá bom? Então eu te espero no programa de 4 semanas do controle da ansiedade. Até lá, fique bem, fique em paz.